dia, meu nome é Mona Lisa e hoje eu e a minha amiga Liza vamos apresentar o nosso trabalho, um pouquinho sobre Angola. Espero que gostem. História da Angola. Angola foi uma colônia portuguesa que apenas abrangia o atual território do país no século XIX e a ocupação efetiva, como determinado pela Conferência de Berlim em 1888, aconteceu apenas na década de 1920. A independência do domínio português foi alcançada em 1975, depois de uma longa guerra de libertação. Sobre a culinária angolana. A culinária tradicional de Angola é influência pela portuguesa e pela moçambicana, tendo também recebido nos últimos anos uma forte influência da culinária brasileira. Como são as vestimentas na Angola? As vestimentas na Angola se diferenciam muito de mulher para homem. As mulheres geralmente usam vestidos longos e bem coloridos, juntamente com vários homens, costumam usar alguma blusa e uma calça bem chamativa. Como são as religiões deles? A maioria da população angolana professa a religião católica. Cerca da quarta parte da população pertence às igrejas protestantes introduzidas durante o período colonial. A cultura angolana. A riqueza cultural da Angola manifesta-se em diferentes áreas, através de estatuetas em madeira, instrumentos musicais, máscaras para danças rituais, entre outros. A artística angolana, patente em museus, galerias de artes e em feiras. Pontos turísticos. 4 pontos turísticos da Angola. 1. Fortaleza de São Miguel. 2. Miradouro da Lua. 3. Ilha do Mussulo. 4. Avenida de 4 de Fevereiro. No próximo slide estará as fotos em ordem. Como o idioma português chegou até Angola? Temos que partir do princípio de que o país Angola foi criado através de um pacto de colonização interno, depois da partilha da África pelas potências europeias. A língua portuguesa foi se impondo como a língua da totalidade Angola, uma posição de fora. Espero que tenham gostado do nosso trabalho e obrigada pela atenção. Bom dia a todos, meu nome é Victor de Moraes Souza e hoje estou fazendo meu trabalho com Thiago de Yongwu e Rafael Yuta Sato. A localização. Timor-Leste é oficialmente República Democrática de Timor-Leste. Em Tetum, Timor-Lorosa é oficialmente República Democrática de Timor-Leste. É um dos países mais jovens do mundo que ocupa a parte oriental da ilha do Timor. No sudeste asiático, além Exclave o Ecuse, ambos nas costas do norte da parte ocidental de Timor da ilha Altaro, a norte e Ilhéu Jaco, ao largo da ponta leste da ilha. Idioma. A língua mais falada em Timor-Leste era o indonésio, no tempo da ocupação indonésia, sendo hoje o tetum, mais falado na capital. O tetum e o português formam as duas línguas oficiais do país, enquanto o indonésio e a língua inglesa são consideradas línguas de trabalho pela atual Constituição de Timor-Leste. Geograficamente, o país enquadra-se no chamado Sudeste Asiático, enquanto do ponto de vista biológico, aproxima-se mais das ilhas vizinhas da Melanésia, o que colocaria na Oceania e, por conseguinte,
faria dele uma nação transcontinental. Bom, aqui diz que a língua mais utilizada por Timor-Leste antes da colonização portuguesa era o teto, e depois da colonização portuguesa era o teto e português. Mas, após a invasão da Indonésia, o português foi proibido em Timor-Leste. Colonização. O país foi colonizado pelo Império Português no século XVI e era conhecido como Timor Português até a descolonização do país. No final de 1975, Timor-Leste declarou sua independência, mas no final daquele ano foi invadido e ocupado pela Indonésia e foi anexado em 27ª província do país do ano seguinte. Seleções de futebol portuguesa e brasileira são muito admiradas no Timor-Leste. Se você prestar atenção enquanto caminhar pelas ruas de Timor-Leste, não demorará a perceber adultos e crianças usando camisas de seleções de futebol. O interessante é que na grande maioria das vezes, os leste-timorenses estão usando as camisas da seleção de Portugal ou do Brasil, e não a do Timor-Leste necessariamente. É muito comum que em Timor-Leste um dos esportes mais comentados seja o futebol e que duas seleções possuam vários torcedores, ainda que o gosto por Neymar e Cristiano Ronaldo seja quase generalizado. Timor-Leste não tem uma moeda própria. Durante a ocupação da Indonésia, a rúpia era a moeda mais utilizada de Timor-Leste. E depois que ele ficou independente, o dólar foi mais utilizado. E uma observação: Timor-Leste não possui uma moeda própria, e sim centavos. Cultura. A cultura timor-leste caracteriza pela elevada riqueza, apesar de enfraquecida por longo tempo historical de colonização portuguesa e ocupação indonésia. É um país da comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP. Aqui mostra onde fica o governo de Timor-Leste e o ponto mais querido de Timor-Leste, que ficam na capital de Timor-Leste, Dili. Como vocês podem ver, aqui mostra comidas típicas como bolo, pão e danças típicas. Muito obrigada a todos pela atenção. Esse trabalho foi realizado por Victor de Moraes Souza, Thiago de Yonggu, Rafael e Yuta Sato. Boa tarde a todos. Bom dia a todos. Meu nome é Gabriela Kashimonori. Eu e meus colegas Luiz Felipe da Silva Ribeiro, Samuel de Paula Berto, iremos apresentar um trabalho sobre o Brasil. Nesse trabalho deverá conter as seguintes informações: os costumes, religiões e culinárias do Brasil, a principal característica do português brasileiro, a língua portuguesa formal e informal, a chegada do português no Brasil. O Brasil. Costumes. A sociedade brasileira tem uma identidade multicultural, tendo como costume mais estranhado pelo mundo o hábito de morar na casa de seus pais durante um longo tempo. Outros costumes, como as festas juninas e histórias folclóricas. Religião. A religião predominante no Brasil é o catolicismo, isso por causa da influência portuguesa. Culinária. O Brasil tem a culinária mais diversa do mundo e muitas vezes eleita a melhor do mundo, tendo como uma das iguarias mais famosas do mundo o acarajé.
Nessa imagem, podemos ver uma festa típica do Brasil, a festa junina, que homenageia 3 santos católicos, Santo Antônio, São João Batista e São Pedro. Nessa imagem, podemos ver a Igreja Aparecida do Norte, que é a segunda maior igreja do mundo, menor apenas que a Basílica de São Pedro. Nessa imagem, podemos ver uma comida típica da Bahia, localizada na região norte do Brasil, o acarajé. A chegada dos portugueses no Brasil. Pedro Álvares Cabral, na expedição portuguesa a caminho das Índias, em 1500, por acidente, chegou no Brasil, no litoral baiano Salvador, Bahia, onde se instalou uma colônia portuguesa. A principal característica dos portugueses no Brasil é a presença de dialetos. Dialetos ou variações linguísticas são as formas como é realizada numa determinada região, como, por exemplo, o dialeto caipira. A linguagem portuguesa formal. A linguagem portuguesa formal é o português usado em situações cultas e respeitosas, principalmente utilizado em entrevistas de trabalhos, cerimônias, julgamentos e em conversas técnicas. A língua portuguesa informal. A língua informal é a língua usada em situações descontraídas do dia a dia, como uma conversa com amigos e parentes. Muito obrigado a todos. Por fim, eu e meus colegas gostaríamos de encerrar esse trabalho com uma frase para refletirmos meio a essa pandemia. Se não puder fazer tudo, faça tudo que puder. Guiné Equatorial. A descoberta de Guiné Equatorial. Foram navegantes portugueses os primeiros europeus que exploraram o Golfo de Guiné em 1471. Fernão do Pó situou a ilha de Bioko nos mapas europeus nesse ano, procurando uma rota para a Índia, a qual batizou Formosa. No entanto, foi no início conhecido pelo nome de seu descobridor. A escravidão na Guiné Equatorial. Portugal vendeu mão de obra escrava a partir de Corrisco, com contratos especiais à França, a qual contratou até 49 mil guineses escravos. A Espanha e a Inglaterra em 1713 e 1753. Anos depois, os britânicos ocuparam a ilha de Bioko entre 1827 e 1832 para lutar contra os tráficos de escravos, fundando o estabelecimento de Port Clarence. A independência de Guiné Equatorial. Em 1909, as colônias espanholas de El Obey, Annobón, Corisco, Fernando Pó e Guiné Continental Espanhola foram unidos sob uma administração única, formando os territórios espanhóis del Golfo de Guiné ou Guiné Espanhola. Em 1935, a colônia foi subdividida em 2 distritos: Fernando Pó, com a capital, Santa Isabel, incluindo a ilha de Annobón, e Guiné Continental, com a capital, Bata. Dos 2 distritos tornaram-se províncias ultramarinas
de Espanha e designadas Fernando Pó e Rio Muni. Em 1963, as províncias foram combinadas na região autônoma da Guiné Equatorial e, finalmente, em 12 de outubro de 1968, tornaram-se um país independente, a Guiné Equatorial. Fique sabendo, nação da África Ocidental que ostenta o maior PIB per capita do continente, sobretudo devido à extração de petróleo e gás, e ao mesmo tempo alguns dos piores indicadores sociais do mundo. O principal desafio do país é distribuir a renda que esses recursos geram e atentar para os impactos ambientais dessa exploração. A capital. Sua capital é a cidade de Malabo, antigamente conhecida como Santa Isabel. Mas para o ano de 2020 está previsto a inauguração da Ciudad de La Paz. Além do Gabão e São Tomé e Príncipe, a Guiné Equatorial tem fronteiras com os Camarões e com a Nigéria. Produção de petróleo. Desde meados dos anos 1990, a Guiné Equatorial tornou-se um dos maiores produtores de petróleo do Subsaara, com uma população de 798.807 habitantes. O regime autoritário no poder na Guiné Equatorial tem um dos piores registros de direitos humanos do mundo e consegue se manter como o pior do pior. No ranking da pesquisa anual da Freedom House de Direitos Políticos e Civis, repórteres classificam o presidente Teodoro Obiang Nguema Bozoko um dos predadores da liberdade de imprensa. Tráfico de escravos. Em 1493, Dom João II de Portugal proclamou-se, juntamente com o resto de seus títulos reais, como Sir da Guiné e primeiro Senhor de Coresco. Os portugueses colonizaram as ilhas de Fernando Pó, Ano Bom e Coresco. Em 1494, converteram-nas em impostos para o tráfico de escravos. O território. O atual território de Guiné Equatorial assenta-se sobre medievais reinos tribais de escassa estruturação, sem dúvida surgido pela influência das estruturas proto-estatais mais avançadas que se desenvolvem contemporaneamente. O brasão. O brasão é composto do escudo cinzento que contém uma árvore, é a árvore bombax ou a árvore de Deus. O governo. O atual presidente de Guiné Equatorial é o Teodoro Obiang Nguema Mabasoko. A fauna e a flora. A nogueira africana e o mogono são árvores que crescem nas densas florestas tropicais. A prática de caça reduz a vida selvagem. A cultura. A maioria das pessoas no país são nominalmente cristãs, enquanto predominante praticam uma combinação de catolicismo e animismo. Esse trabalho foi feito por Gustavo, Miguel e Sérgio do sexto ano. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu e meu amigo Matheus vamos lhe apresentar um dos países de língua portuguesa, que é o Cabo Verde.
Cabo Verde, oficialmente República de Cabo Verde, é um país insular localizado no arquipélago formado por 10 ilhas vulcânicas, na região central do Oceano Atlântico, a cerca de 570 quilômetros da costa da África Ocidental. As ilhas cobrem uma área total de pouco mais de 4.000 quilômetros quadrados. Cabo Verde é o arquipélago localizado ao largo da costa da África Ocidental. As ilhas vulcânicas que compõem são pequenas e montanhosas. Existe um vulcão ativo na Ilha do Fogo, que é igualmente o ponto mais elevado do arquipélago com 2.829 metros. O país é constituído por 10 ilhas, das quais 9 habitadas e várias ilhas desabitadas. Dividimos em 2 grupos. No mapa mostra Ilhas do Barlavento ao norte, Ilhas do Sotavento ao sul. E como podemos ver, tem a imagem do arquipélago via satélite. As maiores ilhas são Santiago a sudeste, onde se situa a praia, a capital do país, Ilha de Santo Antão, no extremo noroeste. Praia é também o principal aglomerado populacional do arquipélago, seguido por Mindelo, na Ilha São Vicente. Clima. As estações do ano são fundamentalmente 2: as águas e as secas, ou tempo das brisas. A estação chuvosa, de agosto a outubro, é muito irregular, geralmente com escassa pluviosidade, em especial nas ilhas de São Vicente e Sal, onde tem havido vários anos seguidos sem chuva. As ilhas mais acidentadas, como Santo Antão e Santiago de Fogo, beneficiam-se de maior pluviosidade. A estação mais seca, de dezembro a julho, é caracterizada por ventos constantes, a chamada bruma seca, trazida pelo vento armantão das areias do Saara, chega a provocar a interrupção dos serviços nos aeroportos. Aqui tem uma imagem, a praia de Calhau, com o Monte Verde ao fundo, as ilhas de São Vicente. Aqui tem a imagem, a estrada Baía das Gatas. Aqui tem a outra imagem, Rocha Estância em Boa Vista. Ilha de Santo Antão, Ribeiro Grande, em Santiago. Olhando para o gráfico, podemos notar que a população de Cabo Verde cresceu muito desde o ano de 1961 até o ano de 2003. A taxa de velhice máxima atingida pela população cabo-verdiana é de 75 a 79 anos. Os cabo-verdianos são, na sua maioria, cristãos, mais de 95%, com os católicos representando 85% na população religiosa. Outras denominações cristãs também estão implantadas em Cabo Verde, com destaque para os protestantes da Igreja de Nazareno e da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
assim como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Mormons. A congregação cristã em Cabo Verde, Assembleia de Deus, Testemunho de Jeová e outros grupos pentecostais e adventistas, a minoria compostas por muçulmanos, judeus da fé Bahá'í, a Constituição respeitada pelo governo, a boas relações entre diversas confissões religiosas. Diglosia. Aviso. Em português, proíbe a entrada e a presença de menores, enquanto que abaixo está um anúncio de cerveja crioulo cabo-verdiano. A língua oficial é o português, usado nas escolas, da administração pública, na imprensa e nas publicações. A língua nacional do Cabo Verde, a língua do povo, é o crioulo cabo-verdiano. O crioulo, ou também conhecido como crioulo. Cabo Verde é formado por 10 ilhas e cada uma tem sua variante do crioulo, menos Santa Luísa, pois não é habitada. O crioulo está oficialmente em processo de criação de uma norma e discute-se a sua adoção como segunda língua oficial, ao lado do português. Na música, há diversos gêneros musicais próprios, nos quais se destacam morna, o funaná, coladeira e o batuque. Cesária Évora foi a cantora cabo-verdiana mais conhecida no mundo, conhecida como a diva dos pés descalços, pois assim gostava de se apresentar no palco. A dieta do Cabo Verde é principalmente baseada em peixes e alimentos básicos, como milho e arroz. Os vegetais disponíveis durante a maior parte do ano são batatas, cebolas, tomates, mandiocas, repolho, couves e feijões secos. Frutas como bananas e papaias estão disponíveis durante o ano todo, enquanto outras, como mangas e abacates, são sazonais. Um prato popular servido em Cabo Verde é a cachupa, um cozido de milho, feijão e peixe ou carne. Um aperitivo comum é o pastel, geralmente recheado de carne ou peixe. Cabo Verde é famoso pelo windsurf e kiteboarding. A equipe de futebol nacional de Cabo Verde, apelidada de Tubarões Azuis. Os Crícolos é a seleção cabo-verdiana de futebol e é controlada pela Federação Cabo Verde do Futebol. A equipe jogou no Campeonato Africano das Nações entre 2013 e 2015. Espero que tenham gostado do nosso trabalho e obrigado pela atenção.